Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma correção de atividade. E se você não assistiu ainda o vídeo que eu postei sobre os governos de Delfim Moreira e Epitácio Pessoa, vou deixar um card aqui passando, aqui em cima, e você vai lá, assiste porque é importante, é um pré-requisito para que você entenda as questões dessa atividade do seu livro didático, certo? Para quem não se lembra, eu passei essa atividade na aula do dia 22 de junho, nossa última aula. Na semana passada não tivemos aula por conta do feriado de São Pedro e hoje estamos retomando nossas atividades com a correção dessa atividade que eu deixei. Ok? Então vamos à primeira questão. Eu vou aqui dar um zoom para ficar melhor, para que vocês consigam enxergar, certo? Então nós temos aqui, na primeira questão, vou destacar. Quais foram os grupos urbanos que mais reivindicaram direitos e criticavam o regime oligárquico no Brasil dos anos 20? Que fatores propiciaram o fortalecimento desses grupos e o que eles aspiravam? Então, nós temos aí 3 perguntas em uma só. Eu quero saber quais foram esses grupos urbanos, vou destacar aqui. Eu quero saber quais foram os fatores que propiciaram o fortalecimento desses grupos e o que eles aspiravam. Para quem não sabe o que é aspirar, aspirar quer dizer almejar, ter um objetivo. Então, o que é que esses grupos eles almejavam, objetivavam com as críticas ao regime oligárquico? Lembre que nesse período o Brasil vivia sob a política do café com leite, ou seja, esse chamado regime oligárquico estava em vigência e a nossa política era dominada justamente pelas grandes oligarquias dos grandes estados, ok? Incluindo aí São Paulo e Minas Gerais, como eu falei agora há pouco, e a política do café com leite. Então, vamos listar. Quais eram esses grupos urbanos? Podemos listar 3 principais grupos. Nós temos o operariado, nós temos a burguesia industrial e nós temos as camadas médias. Então, são os 3 grupos urbanos que mais reivindicavam direitos na década de 20, ok? Lembre que a década de 20 foi um período de grande efervescência política, social, cultural e foi o período da chamada crise do regime oligárquico. Vamos começar. Quais foram os fatores que propiciaram o fortalecimento desses grupos? Primeiro eu vou falar do operariado. Esse grupo ele foi fortalecido pela industrialização das grandes cidades, mais especificamente São Paulo e Rio de Janeiro, que eram grandes cidades. E também foram fortalecidos pela organização desses sindicatos. O sindicato, lembre, é o local, é o porta-voz desses trabalhadores. E o que é que eles queriam? O que é que eles aspiravam? Aspiravam à conquista de direitos trabalhistas e uma maior participação política. Então, lembre sempre disso. O operariado do final dos anos 10 e nos anos 20, ele se consolida como um importante ator político e social no Brasil da Primeira República. Na sequência, nós temos as camadas médias, que são o segundo grupo urbano, que reivindicava alguma coisa e criticava o regime oligárquico. Essas camadas médias ficaram fortalecidas principalmente por causa do processo de urbanização das capitais, esse processo que já havia começado na segunda metade do século XIX. E aí você pode questionar, professora, os tenentes, eles não são um grupo urbano, eles não criticavam o regime oligárquico? Sim, mas os tenentes, eles se enquadram justamente nessas classes médias. Então, o que queriam essas classes médias? O que elas objetivavam? Elas aspiravam mudanças na economia, como principalmente o controle de preços, e na política elas desejavam também uma maior participação e uma moralização eleitoral, já que as eleições no Brasil eram marcadas pela fraude, pela trapaça. Lembre do voto de Cabresto na aula que eu dei sobre o coronelismo. Isso é muito importante e acontecia nessa época. E o terceiro grupo urbano, que era muito importante, era a burguesia industrial, ou melhor, parcela dessa burguesia industrial. Lembre que a industrialização ela começou a se desenvolver no Brasil nesse período, principalmente com os recursos advindos da plantação cafeeira, o café que era o nosso principal produto de exportação desde o século XIX e continuou sendo durante a Primeira República também. Então, essa burguesia industrial estava fortalecida pelo acúmulo de capitais que vieram justamente da economia cafeeira e pela substituição das importações. Qual foi o momento chave para essa indústria de substituição de importações? Foi a Primeira Guerra Mundial.
a Europa, que estava em guerra, né, parou de exportar produtos para a América do Sul, no caso o Brasil, ou diminuiu, e aí o Brasil foi obrigado, por necessidade, a começar a produzir produtos. Então, essa indústria se caracteriza por ser de substituição de importações. E o que aspirava essa burguesia industrial? Um barateamento na importação do maquinário necessário para as indústrias. Então, já falei para vocês, os três grupos, os três fatores que propiciaram o seu fortalecimento e o que eles aspiravam, os seus objetivos. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou mandar lá no grupo da turma no WhatsApp. Vamos dar sequência à segunda questão. A segunda questão trata do movimento tenentista mais especificamente, e essa questão ela é muito importante para o Enem, certo? Porque é um conteúdo chave, um conteúdo central para você que é vestibulando. A respeito do movimento tenentista, vamos lá grifar. Quem eram seus integrantes? Cuidado, apesar de levar o nome dos tenentes, o movimento tenentista ele era composto por militares de baixa patente, especialmente tenentes e capitães. Então, não exclua a participação dos capitães só porque o movimento tem o nome dos tenentes, certo? Letra B. Que propostas esses tenentes eles defendiam? Eles defendiam o voto secreto, já que o voto, como eu falei para vocês, era baseado na fraude, no voto de cabresto, o voto era aberto, ou seja, não era secreto. Então, eles defendiam o voto secreto, o ensino obrigatório, ou seja, que o Estado ele fornecesse esse ensino, e, além disso, reformas políticas e sociais. Então, veja que esses grupos urbanos eles estavam meio que alinhados nos seus objetivos e propostas. Letra C. Quais foram os principais levantes protagonizados pelo movimento tenentista? Indique onde, quando e por que ocorreram, bem como seus resultados. Então, pessoal, a gente tem aqui dois levantes importantes para o tenentismo. Nós temos a revolta do Forte de Copacabana, que aconteceu em janeiro de 1922, lá no Rio de Janeiro. E este levante, que ficou muito conhecido, vários tenentes saíram famosos, digamos assim, lideraram esse movimento, como o Eduardo Gomes, e foi uma forma de resistência à candidatura, à eleição do Arthur Bernardes. E o que aconteceu? Esse movimento foi reprimido pelas forças legalistas, as forças do governo, e alguns dos revoltosos acabaram mortos. Mas a cena que ficou para a história, vou mostrar aqui na tela para vocês, foi justamente essa marcha de alguns dos revoltosos pela Avenida Atlântica, lá no Rio de Janeiro. E isso ficou conhecido, esse movimento, como o movimento dos 18 do Forte. Então, em 1922, você teve esse primeiro movimento, esse primeiro levante, e 2 anos depois você tem, em 1924, em São Paulo, 2 anos depois do episódio do Rio, você tem o Levante Paulista. E o que eles exigiam? A deposição do presidente. Né? Foram 3 semanas de lutas e houve a derrota dos revoltosos novamente. Muitos deles fugiram para o sul e encontraram-se com os revoltosos gaúchos, né? E formaram a conhecida Coluna Prestes. Okay? Letra C bem tranquila também. Vamos dar sequência à próxima questão. Questão número 3. Sobre a coluna Prestes. Letra A. O que foi e quais eram os seus objetivos? A coluna Prestes ela levou o nome do Luiz Carlos Prestes, que foi o seu líder, certo? Ela foi uma longa marcha liderada por Luiz Carlos Prestes, como eu falei, e que percorreu o interior do Brasil. E o objetivo era obter o apoio da população, do povo brasileiro, contra a ordem oligárquica. Veja, mais um ingrediente nesse bolo aí de crise da República Oligárquica. Letra B. Quem a integrou? Ou seja, quem fazia parte dessa coluna Prestes? Na verdade, quem fazia parte dessa coluna eram justamente aqueles rebelados, os tenentes que saíram lá de São Paulo e os tenentes rebelados do Rio Grande do Sul. Então, era uma coluna composta por esses homens, esses militares revoltosos contra o governo. E de que maneira a coluna Prestes ela foi derrotada? Ela foi derrotada por causa de ataques conjuntos, ou seja, ataques organizados pelas tropas do governo, de cangaceiros e de jagunços que eram contratados pelos coronéis. Então, a gente vai falar do cangaço mais tarde,
Então, muitos cangaceiros eram, vamos dizer assim, contratados, faziam serviços para os coronéis. Então, não era que os cangaceiros só lutavam contra os coronéis. Não, na verdade, a história não é bem assim, ok? Então, gente, foram essas 3 questões. Espero que vocês tenham entendido tudo. Como eu falei, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo através das redes sociais, certo? Não deixem de ler o capítulo novamente, de reforçar esse conteúdo que é tão importante. Então é isso, gente. Até a próxima aula e tchau, tchau.